E a verdade, o que significa verdade? O que seria essa verdade? E as pessoas tanto falavam. Será que a verdade tinha o mesmo sentido que é o sentido real, em que a palavra de Deus quer dizer para a verdade? Então muitas pessoas, infelizmente, têm o costume de pegar um versículo, que a Bíblia ela não pode ser interpretada dessa forma, pegar um versículo bíblico e colocar a sua vontade, o seu desejo naquele versículo e fazer com que ele interprete aquilo que a pessoa deseja, né? Muitas vezes não é nem o verdadeiro sentido do versículo, e muitas pessoas passam a utilizá-lo de forma errônea, de forma destacada. Então é sobre essa verdade que a gente vai falar hoje. Mas o que significa verdade, né? A palavra verdade significa tudo que está ligado a tudo que é sincero, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto. A verdade é a ausência de mentira. Se há verdade, não há mentira, não tem como haver, né? Então, quando a gente observa a verdade, ela é a afirmação de tudo que é correto. Ela confirma tudo que é verdadeiro. Ela é a segurança que nós temos que alguém está falando a verdade. A verdade, ela é sempre verdade. A verdade, ela só pode ser uma, ela só pode ser única. Mas nós podemos observar aqui, o filósofo Nietzsche. Ele fala sobre a mentira. Ele diz que o mentiroso é aquele que utiliza palavras para dizer que a realidade é aquilo que não é. Ou seja, ele usa palavras para convencer alguém que aquela mentira que ele possivelmente está contando, ela seja verdade. Então ele usa muitas palavras para convencer alguém e acaba convencendo de verdade. E muitas pessoas, infelizmente, com o coração tão sinceros, acabam caindo nessa mentira que alguém está contando, né? E a gente pode ver também Sócrates. Já Sócrates fala da verdade de uma maneira diferente. Ele diz que as verdades são universais, ou seja, válida para toda a humanidade, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço. A verdade sempre é verdade. Existe a corrente filosófica chamada relativismo. O relativismo diz que a verdade ela vai depender da situação, da pessoa, do fato, da ocorrência, do que está sendo contado. Então, é como se a verdade ela fosse manipulada. É como se a verdade ela não tivesse apenas um sentido. Ela pode variar, ela oscila de acordo com o interesse das pessoas. Mas a verdade absoluta, ela é verdade em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação, porque só existe uma verdade. As pessoas não podem viver ao mesmo tempo no passado e no futuro, por exemplo. Então a verdade você não pode viver ao mesmo tempo na mentira e na verdade. Ou você está na verdade, ou você não está na verdade. Então isso é muito importante que a gente conheça, que a verdade é uma só, não existem duas. Se você colocar duas pessoas juntas, contando uma história ou defendendo uma causa, as duas, cada um para um lado, tenha certeza que só existe uma verdade. Uma das duas pessoas está correta, a outra não está correta. Para isso, só através de um julgamento de justiça para poder entender realmente onde está aquela verdade. Porém, a verdade é única. A verdade só pode ser uma. Mas se você está gostando desse vídeo, saber sobre a verdade, não esqueça, não posso deixar de te pedir e de te falar. Clica aqui embaixo, compartilha nosso vídeo, falar sobre a verdade, aprender sobre a verdade, quem é a verdade, que verdadeiramente liberta a gente, é muito bom. E aqui a gente está reunido aqui no Tempo com Deus para falar sobre essa verdade. O inimigo, a gente sabe, o trabalho dele é contar mentiras, é inventar histórias, é trazer dissensão, problemas e brigas e conflitos e tudo que não presta através da mentira. Mas Jesus é a verdade que nos liberta. Ele é a justiça de Deus. Ele que através dele a gente tem arrependimento, através dele a gente consegue o perdão de pecados. Através dessa verdade a gente consegue chegar a Deus. Através dessa verdade a gente alcança a fé. Fé em Jesus Cristo, aquele Cristo, mesmo que deu a vida pela gente, na cruz do Calvário, que orou por nós, que se sacrificou por nós, que deixou sua glória por nós. Este é a verdade. A verdade não é o que alguém acha que é, o que alguém pensa que é. Mas a verdade em Cristo Jesus, é Jesus Cristo, é a verdade. Eu gostaria de trazer para você, e você vai passar a ler comigo também aqui, em João, no capítulo 8, nos versículos 31 ao 47, Jesus fala maravilhosamente sobre a verdade. E nesse trecho a gente consegue, nesses versículos aqui a gente consegue entender quem é a verdade que foi citado. Então veja, leia comigo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. Ou seja, ele está explicando aqui quem é a verdade. A palavra dele é a verdade. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estavam pensando livres na carne, mas Jesus estava falando livres espiritualmente. E Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus já está dizendo que a palavra e Jesus é quem libertam. Ele e a palavra são um. Seguindo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Porque a minha palavra não entra em vós. Veja, a minha palavra não entra em vós, por isso que procuram matá-lo. Ou seja, a verdade, eles não deixam a verdade, que é a palavra, entrar no coração deles. Jesus diz, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade. Olha, Jesus tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Então ele ouviu a palavra de Deus, que é a verdade. Abraão não fez isto, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ou seja, ele não tem a verdade, porque ele não tem Jesus, ele não tem a palavra, não há palavra nem verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, olha aí, se vos digo a palavra, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, que é a verdade de Deus, né? Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vejam que Jesus aqui dá uma aula sobre quem é a verdade e o que é a verdade. Que a verdade não é aquela verdade aleatória ou a verdade que alguém acha que é ou que pode simplesmente falar como verdade. Mas a verdade bíblica, a verdade que está na palavra de Deus é a Cristo Jesus, é a própria palavra de Deus, é a verdade. Nós podemos observar que Jesus contrapõe aqui muito bem. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é, não escuta a verdade de Deus. Crê em Jesus, quem é de Deus. Quem não é de Deus, não escuta a palavra de Deus, não crê na verdade de Deus e pratica a mentira, não quer praticar a verdade, não aceita a verdade de Deus. E aqui diz, realmente Jesus é bem aberto a falar que quem não tem essa verdade, que não pratica essa verdade, é porque é filho do diabo. E o diabo é o pai da mentira. Então quem pratica a mentira, quem não está na verdade, não tem parte com Deus, não tem parte no reino de Deus.